Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre escalabilidade em projetos de software. Como garantir que o software que sua equipe está desenvolvendo vai dar conta do recado, mesmo quando tiver um grande volume de dados e usuários? Vamos te explicar logo depois da vinheta. Antes de começarmos, preciso te dar um aviso. Esse vídeo e o da semana que vem são 2 aulas sobre esse assunto. Se você tem conhecimento técnico sobre o assunto, talvez veja essas aulas apenas como uma revisão. Mas se é alguém da área de negócios e está envolvido em tecnologia, esses vídeos são para você. Se for preciso, assista mais de uma vez, tome notas. Nós separamos aqui o conhecimento que consideramos essencial e vai te ajudar nas decisões que você tem que tomar sobre esse tema. Escalabilidade é a capacidade de um negócio de obter ganhos de escala, ou seja, crescer, atender mais gente, sem que os custos cresçam proporcionalmente. Em projetos de software, escalabilidade tem a ver com infraestrutura. Um projeto escalável é aquele que consegue atender mais usuários, mantendo a performance, sem aumentar proporcionalmente os custos da infraestrutura. Vamos dar uma olhada nas várias abordagens possíveis para isso. Para começar, vamos entender a arquitetura básica de uma aplicação web. Aplicações web seguem uma arquitetura já consagrada e que não é nada nova, a arquitetura cliente-servidor. Dê uma olhada nessa imagem. Nós temos um cliente que se conecta a um servidor e envia requisições, recebendo ali respostas. Em aplicações web, esse cliente é o navegador, o seu Google Chrome, Microsoft Edge, Safari ou Firefox. E na maioria das aplicações web, você vai ter um ou mais servidores de aplicação que devolvem HTML para o cliente, se conectando a um ou mais servidores de bancos de dados. Essa arquitetura pode ficar bem mais complexa se você tiver uma aplicação em várias camadas, rodando em servidores que precisam se comunicar, ou se não tiver um simples banco de dados, mas vários lugares para armazenamento de dados. Mas não se assuste se a sua equipe te mostrar um diagrama muito mais complexo do que esse. A estrutura básica é a mesma, e as estratégias para a escala são as mesmas que vamos mostrar aqui. A primeira e mais simples estratégia para obter uma capacidade maior de atender requisições é o que chamamos de escalabilidade vertical. Note que o nosso servidor de aplicações possui 4 cores de processamento e 8 GB de RAM. Nosso servidor de banco de dados tem as mesmas configurações. Se nós trocarmos esses servidores por outros com o dobro do poder de processamento e memória, vamos poder atender muito mais gente. Veja a figura. Perceba que temos exatamente a mesma arquitetura. O diagrama é igualzinho, mudaram apenas os números das configurações dos servidores. Isso significa que os programadores não terão que fazer nenhum ajuste de código para que a aplicação rode na nova infraestrutura. Significa também que a infraestrutura se mantém simples, dando muito pouco trabalho de administração. Mas essa abordagem também tem muitas limitações. A primeira delas é que toda vez que o negócio crescer e exigir um aumento de infraestrutura, é necessário provisionar novos servidores, fazendo com que a aplicação fique parada por um tempo. Ou seja, o time vai ter que desligar os servidores atuais, instalar a aplicação nos novos servidores, gerando alguma indisponibilidade toda vez que precisar ganhar escala. Além disso, essa arquitetura é muito frágil. Se um desses 2 servidores falhar, e máquinas falham, a aplicação sai do ar. Por fim, há um limite de quanto processamento e memória um servidor pode ter por um custo que ainda seja viável. Por isso, muitas equipes de desenvolvimento de software optam por começar, desde o início do projeto, com uma abordagem diferente, chamada de escalabilidade horizontal. Dê uma olhada na figura. Nessa abordagem, ao invés de aumentar o tamanho do servidor de aplicação, nós distribuímos o trabalho entre vários servidores. A mesma coisa com o banco de dados. No exemplo da figura, temos 3 servidores de aplicação e 2 servidores de bancos de dados. O nosso diagrama ficou um pouco mais complexo. Temos inclusive um componente novo em nossa infraestrutura, o Load Balancer, cujo trabalho é distribuir as requisições que chegam do cliente entre os servidores de aplicação. Nesse cenário, são necessárias algumas mudanças no próprio funcionamento da aplicação. Os programadores terão que garantir que os vários servidores de aplicação se comportem como se fossem um. Se um usuário faz o seu login, ele tem que estar autenticado em todos os servidores, e não apenas naquele que recebeu sua requisição.
Se ele faz um upload de arquivo, esse arquivo deve estar disponível em todos os servidores e não apenas no que recebeu a requisição. Sua equipe de infraestrutura também deve garantir que os diversos servidores de banco de dados se comportem como se fossem um só. Isso pode incluir estratégias de replicação de dados que também terão impacto no trabalho dos programadores. Mas não se assuste, essa arquitetura de escalabilidade horizontal com distribuição de carga é tão comum que boa parte dos frameworks e ferramentas usadas pelas equipes de desenvolvimento já está preparada para lidar com isso. Seu time terá algum trabalho se você tiver que adequar a sua aplicação para funcionar numa arquitetura como essa, mas provavelmente não será muito trabalho. Você também pode se preocupar com o trabalho que será administrar esses vários servidores. Mas hoje, em 2024, esse com certeza não serão servidores físicos. Serão máquinas virtuais executando containers ou algum outro tipo de virtualização e automação que permita que esses servidores sejam criados automaticamente. Seu time também terá algum trabalho para garantir que a aplicação vai rodar nesse ambiente virtualizado, mas esse esforço vale muito a pena. Veja na figura o que acontecerá quando você precisar aumentar a capacidade da sua infraestrutura. Nós simplesmente adicionamos um novo servidor de aplicação e um de banco de dados. Aumentamos a capacidade da infraestrutura e o desenho de arquitetura praticamente não mudou. Existem ferramentas para fazer isso com zero indisponibilidade e até automaticamente. Veja como costuma se parecer um gráfico de consumo de recursos de uma aplicação web em 24 horas. A linha verde representa a capacidade máxima da infraestrutura. A linha vermelha representa a quantidade de requisições. Como você pode ver, há alguns períodos da manhã em que a quantidade de requisições ultrapassa a capacidade, gerando uma grande lentidão para os usuários. Veja o que acontece se aumentarmos a infraestrutura. Aumentamos a capacidade da infraestrutura para atender aos picos de demanda. Agora o sistema está rápido o tempo todo, mas note como no início do dia, de madrugada, e principalmente no final do dia, à noite, a infraestrutura está ociosa. Estamos pagando por capacidade ociosa. Como os servidores são virtuais e a sua criação pode ser automatizada, podemos aproveitar isso para economizar. Existem ferramentas para monitorar a demanda e criar ou eliminar servidores de acordo com ela. Veja como isso fica. De maneira completamente automática, a escalabilidade horizontal é ajustada de acordo com a demanda, garantindo a boa performance do sistema, ao mesmo tempo mantendo o custo o menor possível. Essa técnica é conhecida como auto-scaling, e quase todos os fornecedores de hospedagem e cloud têm ferramentas para isso. Antes de partir para a próxima estratégia de escala, há um conceito importante que vale a pena conhecer. A melhor maneira de ganhar escalabilidade é tornar a aplicação mais leve, mais otimizada, ou usar outras estratégias para reduzir a quantidade de recursos necessários para atender às requisições. Uma das técnicas mais comuns para isso é o uso de cache. O que é cache? São dados temporários guardados no servidor ou no cliente para ser reutilizados. Por exemplo, quando o usuário acessa uma página com a lista de cidades, o servidor de aplicação faz uma consulta ao banco de dados, obtém a lista de cidades e formata essa lista em uma linguagem que o cliente vai entender, como HTML ou JSON. O servidor pode então guardar os dados na memória, de modo que quando outro usuário precisar dos mesmos dados, não seja preciso fazer outra consulta ao banco de dados. O servidor também pode instruir o cliente a guardar essa mesma lista em sua memória. Assim, se esse mesmo usuário precisar novamente da lista de cidades, seu navegador pode exibi-la instantaneamente, sem nem fazer requisições ao servidor. Veja nessa imagem onde poderíamos aplicar o cache. O uso de cache tem um impacto muito grande na performance. Vai tornar melhor a experiência do usuário, fazendo tudo carregar mais rápido e, ao mesmo tempo, vai aliviar muito a carga sobre o servidor. Mas para implementar uma boa política de cache, é preciso tomar uma série de decisões de negócios. Esse é um dos motivos pelos quais é importante que você, que gerencia projetos de desenvolvimento, ou toma decisões sobre ele, entenda os detalhes técnicos. No exemplo que mostramos, o que vai acontecer se uma nova cidade for cadastrada no banco de dados? Os usuários vão continuar vendo a lista antiga, sem a nova cidade, até que a aplicação seja reiniciada. E mesmo depois do reinício da aplicação, os usuários que já haviam visto a lista de cidades, portanto, têm essa lista no cache do navegador, vão continuar vendo a lista antiga até que limpem o cache. Por isso, quando implementamos cache em uma aplicação,
costumamos definir também um prazo de validade para o cache. Após esse período, o cache expira automaticamente, tanto no servidor quanto no cliente. E a decisão sobre esse prazo é uma decisão de negócios, não de tecnologia. Por exemplo, pense na lista de cidades de que falamos. Em outubro do ano passado, o estado do Mato Grosso ganhou um novo município, Boa Esperança do Norte. Antes disso, a última vez que um município foi criado foi em 2012, quando surgiu Pescaria Brava, em Santa Catarina. Ou seja, durante mais de 10 anos, a lista de cidades brasileira permaneceu exatamente a mesma. Então é bem razoável se vocês decidirem que o cache da lista de cidades vai ter validade de uma semana no cliente ou um dia no servidor. Agora pense na lista de produtos mais vendidos em um e-commerce. Talvez mostrar os dados com uma semana de atraso seja realmente indesejável. Prepare-se para revisar as telas do sistema com o seu time, analisando os dados que são carregados em cada uma e ajudando o time a definir políticas de cache de servidor e de cliente. Dá trabalho, mas pode tornar a aplicação muito mais rápida e agradável de usar. Por hoje é isso. Não perca o vídeo da semana que vem, onde vamos nos aprofundar nesse tema, apresentando 2 outras estratégias de escalabilidade e que mostrando os cuidados que você e seu time precisam ter ao tomar decisões sobre esse tema. Para não perder o vídeo da semana que vem, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Até semana que vem.